Fala galera, eu sou Ernesto Carriço e sejam bem-vindos ao canal Ultramania de Correr. Hoje eu estou aqui em Volta Redonda, cara, no restaurante Mutirão, participando do lançamento do livro sobre a vida de um dos maiores representantes do atletismo do Brasil, Luiz Antônio dos Santos, maratonista de aço. E quem vai falar desse livro, quem está lançando esse livro aqui é o professor Anselmo. A gente vai bater um papo aqui com esse ex-treinador e amigo. Falou? Então segue a vinhetinha aí e a gente volta com esse bate-papo legal aqui. Então é isso, galera. A gente está aqui no lançamento do livro O Maratonista de Aço, do professor Anselmo José Pérez. Esse cara aqui, ele tem uma participação na minha vida e na vida de uma geração aqui na cidade, que ele foi nosso treinador de natação aqui. Então ele tem uma participação muito grande no que essa nossa geração de nadadores aqui é hoje, né? Anselmo aqui é amigo de longa data e treinador de mais longa data ainda. E ele está lançando o livro Maratonista de Aço, que é um livro que conta um pouquinho da trajetória, cara, do Luiz Antônio dos Santos, que, para quem não conhece, foi um dos maiores maratonistas da década de 90, que um dos maiores referências de maratona no Brasil nesse tempo, né, Anselmo? Exatamente. Anselmo, conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia de lançar um livro sobre o Luiz Antônio, de contar um pouquinho a história dele. Então, Ernesto, primeiro obrigado pela apresentação, pela acolhida e pela oportunidade por ele estar falando no seu canal. Isso é muito importante. Eu sei que você tem vários seguidores, milhares de seguidores ali, né? Estamos caminhando para isso. Milhares de seguidores, então para mim é muito importante essa oportunidade de estar conversando com você. Você é sempre gentil, né? Ernesto realmente foi meu ex-atleta e olha, era daqueles atletas que fazia coisa que tinha que ser feita, né? Então por isso, e tenho certeza que está fazendo um trabalho excelente no canal, parabéns, viu? E eu acho que você tem sido aí uma referência até para motivar, incentivar as pessoas a correrem, então isso é muito legal. Então é um prazer estar falando sobre o livro. E o Luiz Antônio é o seguinte, eu tive a oportunidade de conviver com o Luiz aqui em Volta Redonda, no momento que ele estava iniciando a carreira dele. Então eu era professor aqui na faculdade, no curso de Educação Física, trabalhava com fisiologia, com treinamento esportivo, e apesar de também ter a ligação com a natação, eu tinha ligação de corrida, principalmente por gostar de correr. Para quem não sabe, esse cara aqui é maratonista, mas não é maratonístazinho, é maratonista mesmo. Qual é o seu melhor tempo de maratona? 3,54, 2,54, perdão, abaixo de 3, né? Que a gente sub-3, tá? Não é para qualquer um, não. Eu tive a chance aí, fiz 3 maratonas sub-3 e sempre gostei muito da corrida, né? E o Luiz aparece não só por essa admiração que eu tinha por ele como corredor, mas, como eu estava dizendo para você, quando eu conheci o Luiz por causa do problema dele de leucopenia, eu disse assim, como eu estudava fisiologia, eu digo, como é que pode um sujeito com glóbulos brancos estar tão lá embaixo e mesmo assim ter força, ter garra para treinar, competir e chegar nos resultados que ele chegou. Então, quando ele começou aqui os treinamentos, quando ele começou as primeiras provas, começou a dar resultado, mesmo aqui na região, eu digo assim, poxa, esse cara aqui é leucopênico. Bom, aí eu digo assim, ele tem uma alimentação agora balanceada e uma alimentação que vinha aqui do próprio Mutirão, e o Ricardo, quando o acolheu, ofereceu essa alimentação melhor, deve ter alguma coisa relacionada com a alimentação e tal, pode ter algum efeito, mas principalmente, Ernesto, não só a questão dele ter sido acolhido pelo Mutirão, pelo Ricardo, com uma alimentação melhor, mas você imagina o seguinte, a cidade de Volta Redonda sempre viveu em função da CSN. A cidade de Volta Redonda tinha nesse momento um pai de família já, que vinha de uma geração que o pai deles é o seguinte, eu quero meus filhos trabalhando na CSN, eu quero os meus filhos sendo um produto também da mão de obra que vai produzir aço nessa cidade.
Então, vocês imaginam uma cidade que vivia em função da produção de aço, um cara que teve a oportunidade de poder ter essa profissão, mas a CSN disse para ele assim, ó, você é incompetente, você não tem essa capacidade, porque você tem uma doença que vai saber se é por causa da exposição aqui a poluição ou não, a gente não tem como cientificamente comprovar causa e efeito, mas você é um jovem aqui de 20 anos de idade que você não tem competência para poder ser esse cidadão que nós estamos cobrando de vocês. Imagine isso, cara. Você não é a nossa mão de obra que... Não é, quer dizer, uma rejeição. Inclusive eu fiz questão de perguntar isso quando eu estava entrevistando o Luiz Antônio, fazendo todo o processo da biografia dele, perguntar se ele sentiu muito isso. Ele não sentiu, o Ernesto, porque ele começou a ser compensado pelos desempenhos na corrida. Porque imagina se ele não tivesse esse potencial como maratonista. Até hoje ele é o quarto melhor maratonista do Brasil. Olha que muitos vieram depois dele. A carreira dele se encerrou em 2008, praticamente, né? 2007, 2008, o Luiz começou já a não dar mais os resultados, mas olha quantos anos que nós temos, e as gerações que vieram depois não conseguiram chegar no nível que ele atingiu. Então, imagine a cabeça desse sujeito, lá como adolescente, um jovem, mas já pai de família, dizendo assim, pô, eu tenho que procurar outro emprego, procurar outra coisa. E ele logo foi à luta, né? Conseguiu um emprego aí numa indústria, numa loja de material de construções, aí foi para o mutirão. E nesse mutirão, o Ricardo, além de boa alimentação, começou a dar essa condição para ele poder sair, para competir, inclusive o levava, ajudava, pagava. E o Luiz Antônio, eu o acompanhava aqui na pista, via os treinamentos dele, às vezes tentava, porque ele não tinha técnico, às vezes tentava dar algumas dicas que a gente via dos estudos e tal, mas quando ele teve a oportunidade de poder ir para uma equipe no Rio de Janeiro, de ser aí orientado por um técnico, né? Eu estava descendo para o Rio de Janeiro, estava fazendo meu mestrado, e o Luiz Antônio estava descendo no mesmo ônibus, e nós juntos ali, eu falei assim, conversando sobre essa possibilidade, pô, legal, vou treinar com o Henrique Viana e tal, vou estar na pé de vento, eu falei assim, Luiz, ele vai pedir para você treinar para maratona. Luiz Antônio, eu lembro, ainda comentei com ele assim, de jeito nenhum, essa coisa de maratona, cara, esses caras são doidos, e eu estou correndo maratona até hoje. Esses caras são doidos, correr maratona, meia maratona é o melhor para mim, o máximo, ele já tinha ganhado lá uma maratona, uma meia maratona no Rio. Anselmo, isso daí você pode dizer, dali 3 semanas, quem que eu encontro dizendo que estava começando a treinar para maratona, Luiz Antônio. E daí, né? Deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, todo esse envolvimento, essa oportunidade que eu tive, e eu disse para ele assim, ele veio me agradecer agora, inclusive, aí, em função do lançamento do livro, eu falei assim, Luiz, do mesmo jeito que você tem uma missão ainda para com o atletismo brasileiro, que você é referência, você está fazendo um trabalho excelente com a Luasa, e você ainda é o ponto de referência para essa busca de desempenhos nas maratonas, sua missão ainda está muito lá para frente. Eu me sentia, Ernesto, numa missão de poder deixar uma coisa, além dessas entrevistas que você vê em blog, em sites, em revistas, que eu acho que eu acho que o livro, ele, além de ser mais acadêmico, e eu venho da área da academia, você sabe disso, o livro é uma coisa muito mais palpável. Sim. Você tem lá na sua estante, você tem lá no dia a dia, você lê a hora que você quiser. Eu tenho vários livros de corredores, vários livros de histórias de corrida, que eu vira e mexe, eu releio. Porque você acha, aí você começa a ler umas entrelinhas, esse livro, cada hora é um entendimento diferente. Isso. E tem alguns momentos da sua vida que você pega um livro e você fala, pô, isso aqui está calhando agora. Então tem alguns trechos aqui que vocês vão ver que tem entrelinhas, ou seja, eu não deixei talvez escrito, mas vocês vão conseguir interpretar. E quando uma pessoa escreve um livro, quando você lê o meu livro, quando vocês lerem o livro, não é o mesmo livro, não é o que eu quis escrever, é a interpretação que você está fazendo, que vocês vão fazer. E nessa interpretação que o Luiz Antônio vai ganhar vida, e que o Luiz Antônio vai ser eternizado. Eu até me emociono quando eu falo sobre algumas partes das entrelinhas,
porque realmente a interpretação vai ser de cada um, obviamente, mas a minha emoção quando eu falo das evidências é que a gente não escreve tudo, talvez, que a gente gostaria de escrever. E tem coisas que a gente tem que deixar realmente para você as pessoas pensar, entenderem, claro, as pessoas buscarem. e até para você poder viajar um pouco também naquela história. Uma biografia, que eu inclusive conversei isso com o Luiz, talvez eu não tenha sido o melhor escritor para contar a história do Luiz, mas fui eu. Fui eu que escrevi, então está aqui, e eu acho que daqui para frente ele vai ter oportunidade, inclusive, de contar mais coisas, de falar mais coisas, de abranger algumas outras histórias. E cada pessoa que está aqui descrita no livro e vê um pouquinho essa história do Luiz, com certeza, na hora que estiver lendo, vai... eu poderia ter contribuído com isso, eu poderia ter falado aquilo, enfim. Então, eu acho que é um primeiro passo para esse novo momento do Luiz Antônio. E essa ideia de eternizá-lo é de realmente você perceber, aqui no Brasil, gente, a gente esquece, a gente não valoriza, né? A gente tem a péssima cultura de não valorizar a nossa história. Valorizar o que vem de fora. Valorizar o que vem de fora. Muitas vezes até desvalorizar o que é nosso. Então eu acho que isso aqui fica. Agora ficou e espero que as pessoas aproveitem. Tem algum trecho do livro que você acha mais legal que ele tem te contado, o mais interessante, o mais engraçado? Alguma história que ele tenha contado para você que você fala, puta, isso tinha que ter sido contado? Tem duas coisas, tem duas passagens que eu acho muito interessantes. Ele não conseguiu ser o jogador de futebol que talvez ele pudesse ser quando ele foi fazer... também não vou contar toda a história. Jogou com o Donizete, né? Jogou com o Donizete, com o Pantera. Mas ele, quando ele foi fazer o teste, que seria talvez um teste que pudesse ter colocado ele para jogar no Volta Redonda, aconteceu um fato que eu não vou contar. Vocês pegam o livro e vão ver. Então foi uma coisa muito interessante. Falei, caramba, olha como é que é o mundo, né? Como é que é a vida, né? Então isso foi uma coisa que foi bastante interessante assim. A outra coisa interessante foi que um atleta concorrente dele, um atleta que na verdade disputava com ele e competia com ele, o Luiz foi tão significativo nessa disputa honesta, nessa disputa com qualidade, até uma coisa saudável, que esse atleta, que não é brasileiro, não é daqui, o convidou para ir para esse outro país, também não vou contar que país, né, mas está aqui nessa página 101 descrito. Esse cara chamou, pagou tudo para o Luiz poder ir lá para poder encontrar com ele. Isso, rapaz, eu falei assim, você vê, o homem, além de ser um atleta com competência, que treinava muito, que conseguiu muita coisa, é que você falou, ele não tinha a mesma tecnologia, a mesma ciência que hoje tem para atender os atletas do atendimento, muito menos economicamente o que se ganha hoje, ele não tinha, era inferior ao que se tem hoje e conseguiu o que ele conseguiu, né? E com esse fair play. Até vou contar, esse fato está aqui no livro, mas a gente tem um trecho aqui que ele fala das Olimpíadas de Atlanta, né? E eles treinaram uma situação aqui, chegou nas Olimpíadas, era uma situação completamente diferente. Não tinha noção do que ia acontecer lá, por falta de informação, por falta de um compreendimento do esporte como uma atividade de rendimento, de alto rendimento. Acho que depois da década de 90 a coisa começou a mudar muito no Brasil. Mas até mesmo uma certa discriminação, não sei se é esse o termo que a gente poderia utilizar, da própria Confederação Brasileira, não só a Confederação Brasileira de Atletismo, mas o próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Tudo bem, a gente leva os caras lá para competir, dá a estrutura e tal, mas a preparação dos Jogos Olímpicos, corre por conta de aos 4 anos, que todos os países europeus e o próprio Estados Unidos, desde a final da década de 80 já usa dessa relação. Nós temos um calendário de 4 anos para poder preparar o atleta. Não, planejamento, né? Planejamento, tanto é que a longo prazo. Não chamaria talvez de desconsideração, mas uma falta de preparo realmente, tanto pelo Comitê Olímpico Brasileiro como pela Confederação Brasileira de Atletismo, para preparar o seu melhor atleta, os seus melhores atletas, para disputar os Jogos Olímpicos. Quer dizer,
isso é falta de seriedade, é falta de conhecimento, é incompetência, vocês podem chamar o que vocês quiserem, mas que ele foi prejudicado, ele foi, sim, né? Nesse processo. De repente um atleta que na época poderia estar entre os 3 melhores naqueles Jogos Olímpicos, não fez o melhor dele, ficou em décimo, né? Ficou em décimo, né? A própria Gotemburgo, medalha de bronze que ele teve, enfim, uma série de coisas. Aí você começa a ver a falta de estrutura, Ernesto, que ele tinha, e mesmo assim conseguiu os desempenhos dele. E era um cara, gente, presta atenção numa coisa, que não estava preocupado ali, quando ele estava competindo, não estava preocupado com essa falta de estrutura, ou se o sujeito aqui queria ganhar dele ou não, ele queria chegar lá e fazer o melhor dele. Queria correr. Entendeu? Tinha prazer pela corrida, aquela coisa do correr e correr bem, porque ele treinava bem, porque ele gostava daquilo e corria bem. E isso está faltando no Brasil, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou correr, vou ganhar quanto? Eu vou ter chance de... Não. O cara às vezes está perdendo, está abrindo mão até daquele dom, por isso que eu uso essa frase aqui do Prefontaine, né? Também não vou ler a frase do Prefontaine, vou deixar tudo aí. Deixa o pessoal procurar. Então, isso é muito legal. Por isso que ele é diferenciado, por isso que eu acho que ele merece essa homenagem que nós estamos fazendo para ele. E eu agradeço a Pris por ter aceitado essa condição de poder fazer a produção do livro, da editora, que eu sei que hoje não é fácil você publicar. Todas as pessoas que estiveram envolvidas aí nos ajudando e tal, a mãe dele me ajudou muito nessa busca dos conhecimentos, as filhas, as informações e tal, e você ter permitido essa... Ô Anselmo, e para quem não pôde vir no lançamento, para quem quiser comprar esse livro, tem alguma forma, um site ou algum meio de comprar esse livro e você manda entregar? Como é que está funcionando isso? www.anselmoperes.com.br. Eu vou botar na descrição do vídeo, quem tiver interesse, www.anselmoperes.com.br. Vai estar embaixo na descrição do vídeo, tá? Bom, tá aí, galera, o livro O Maratonista de Aço, tá? A história de um atleta brasileiro, do mestre Anselmo Peres, que conta a história desse mega atleta que saiu daqui de Volta Redonda e ganhou Chicago, ganhou Boston, ganhou o mundo, tá? Não ganhou só a medalha não, ganhou o mundo. Japão, enfim, rodou o mundo através do atletismo. Anselmo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por fazer com que a gente tenha um conhecimento maior sobre a vida do Luiz Antônio. Como você disse aqui, a gente tem o péssimo hábito de esquecer dos nossos heróis. E esse aqui, com certeza, dentro do atletismo da região, é um dos maiores heróis que a gente tem. A gente tem outros atletas, mas esse aqui é um dos maiores representantes que já saíram daqui de Volta Redonda dentro do esporte. Então é bacana a gente poder ter essa referência, ter o conhecimento. Quem é da minha geração, com certeza conhece um pouquinho da história dele, mas se quiser conhecer, se aprofundar um pouquinho mais, está aqui um livro. A geração mais nova, com certeza não conhece, porque ele já estava fora de Volta Redonda. Então é uma boa oportunidade também para conhecer e entender um pouquinho da história desse cara aqui, que foi um mega atleta, cara. Todo mundo que gosta de atletismo, que gosta de maratona, deveria saber um pouquinho da história desse cara aqui. Até para fazer 2 horas e 8 numa maratona. Hoje você pega atletas ganhando provas e ganhando muito dinheiro, inclusive com 2 horas e 8. Foi o resultadozinho que o Luiz Antônio conseguiu fazer na época. Então, galera, ó, Luiz Antônio dos Santos, maratonista de aço, a história de um atleta brasileiro. Anselmo, brigadão, tá? E prazer. Espero no próximo, e fica aqui o convite para a hora que você quiser escrever alguma coisa no blog, tá lá à sua disposição. Legal. Falou? Prazer. Valeu, obrigadão, tá?